Comprei minha casa aqui em Portugal, finalmente, e eu quero contar tudinho sobre essa trajetória, sobre essa novela mexicana pra vocês, cheio de ups and downs. Antes de mais nada, meu nome é Ive, eu cheguei aqui em Portugal faz uns 3 meses, eu cheguei dia 9 de outubro, eu tenho aqui anotado todas as datas e coisas mais importantes que eu não posso esquecer de contar pra vocês. Enfim, eu quero contar a minha trajetória até eu conseguir comprar a casa, porque eu acho que vai ser importante pra vocês também. Eu quase caí em algo que me parece muito um golpe, isso eu vou deixar pra vocês decidirem se foi uma tentativa de golpe ou não, mas que não foi legal, não foi legal. Enfim, mas já estou com as minhas chaves aqui da minha casinha. A casinha é totalmente diferente do que eu imaginava, mas deu certo da maneira que Deus quis. Porque, gente, volta, rebobina tudo lá, desde o dia 20 de junho que eu dei entrada pro meu visto pra Portugal. Eu vim pra Portugal com a minha mãe e com a minha cachorra, tá? Isso também é outra história que eu preciso contar. Como que foi a saga pra trazer a cachorra pra Portugal, gente? Dia 20 de junho eu dei entrada pro visto lá no Brasil, na VFS de São Paulo. E dia 25 de julho eu tive o meu crédito imobiliário pré-aprovado com um corretor que inclusive ele é brasileiro, óbvio, eu não vou dar nomes nem detalhes dele, mas ele já tava dando essa assessoria, né, essa ajuda pra gente desde o começo. O meu crédito imobiliário foi pré-aprovado, por causa de ser rendimentos, né, de eu estar trabalhando online, eu trabalho online, e de ser do Brasil, a entrada teria que ser 30% de entrada, mas com o valor que eu tinha, dava pra dar uma entrada boa de 30% e eu consegui, acho que era 200 e tantos mil euros pra comprar a casa, o valor total 200 e tantos mil euros, sendo que daí os meus 30% seria a entrada, etc. Cheguei em Portugal dia 8 de outubro e logo que eu cheguei, a minha mãe chegou uma semana antes, porque a gente também teve uns probleminhas com o nosso visto, o visto dela saiu antes do meu, então ela chegou antes e a gente não conseguiu cancelar o Airbnb, né, então ela já veio pra ficar no Airbnb e eu vim depois. Daí logo no primeiro dia a gente já pegou um carrinho usado, a gente pagou 1.600 euros nele, mas que também, tipo, tá dando muito gasto, porque o carro, pelo jeito, tipo, tinha muita coisa pra ser feita e vive dando problema e tendo que ir pro mecânico, mas essa é outra história também. Gente, tragam muito dinheiro extra de emergência, porque vocês vão precisar. Vão ter muitos imprevistos no caminho, que vocês vão ter gastos extras. Não venham com dinheiro contadinho. Graças a Deus, sabe, tipo, eu tive o privilégio de conseguir vir com dinheiro a mais, porque, gente, a gente gastou muito mais do que o dobro do que o esperado. Com tudo. No dia 10 de outubro, ó, 2 dias depois que eu cheguei, eu e minha mãe, a gente foi com o carrinho lá até Vila Verde pra ver uma casa com esse corretor que tinha conseguido já o crédito imobiliário pré-aprovado pra gente. A gente gostou da casa, mas a gente ainda não tinha certeza, mas de qualquer forma, o corretor pediu mais documentos pra mim. Eu já tinha mandado todos os documentos de invoice, de comprovante de rendimentos, e ele pediu mais. Daí eu fiquei tipo, ué, mas eu já mandei tudo que você pediu. Dele, mas é porque já faz alguns meses e a gente precisa atualizar no sistema do banco. Gente, os meus rendimentos, eles são variáveis. Cada mês eu recebo uma coisa. Isso é outra história também pra outro vídeo. Mas daí só sei que eu mandei de novo e tava um pouco mais baixo os meus rendimentos naqueles meses. E daí o banco disse que não ia aceitar o financiamento. Imagina, gente, a gente veio pra Portugal pra comprar uma casa, quando tava tudo certo, pré-aprovado, o cara já tava tipo, não, certeza que você vai conseguir. A gente chegou aqui, esse tapão na cara, já foi a primeira crise existencial, fiquei mal pra caralho, que o banco disse que não ia aceitar esse financiamento. Depois de muita conversa com o agente, com o corretor e não sei o que, conversa com a mulher do banco, o banco disse que poderia financiar até 80 mil euros e eu poderia dar até 25% de entrada. Então, porque caiu o rendimento, né? Então foi aprovado esse valor menor. Tudo bem, partimos para ver uma casa com um valor menor. Depois de muita procura e muita dor de cabeça e muitos, ai meu Deus, e se isso for um sinal, e se não sei o que, né? Tudo bem, achamos uma casinha perfeita lá em Guimarães, eu e minha mãe. Eu ia morar na parte de cima, ela ia morar na parte de baixo, porque basicamente eram 2 casas em uma só, com um quintalzinho assim maravilhoso pra minha cachorrinha. E tava tudo certo, eu apaixonada pela casa, minha mãe apaixonada pela casa, tudo certo, a gente fez uma proposta pra casa com esse mesmo corretor. E daí,
disse que estava basicamente aceita a proposta, mas que eu precisava pagar a reserva para a casa, que era acho que 1.000 ou 2.000 euros, não me lembro mais. E eu virei e falei, tudo bem, eu pago, só que se caso o banco desistir na última hora, porque eu tava com medo, o banco já tinha desistido na última hora antes, se o caso o banco desistir de último segundo, eu vou receber esse dinheiro de volta, né? Daí o corretor virou e falou, não. Graças a Deus eu perguntei, gente. Imagina se eu não tivesse perguntado, eu ia perder 2.000 euros. Porque o que aconteceu? O banco não aceitou! Mas até eu ter essa resposta do banco, foram dias e dias e muitas crises de choro. Gente, é sério. Ai, minha saúde mental não aguenta essas coisas. Porque o sonho da minha vida é ter minha casa. Um sumário, um resumo da minha vida. Já faz 10 anos que eu saí da casa da minha mãe e desde os 10 anos atrás, né? Eu tenho viajado de país em país temporariamente e assim, era gostoso no começo ter essa vida de nômade digital, mas chega uma hora que cansa e já faz alguns anos que a única coisa que eu quero é estabilidade, segurança de ter um lar, porque até quando eu voltava pro Brasil pra visitar minha família, eu não sentia que eu tinha um lar lá, sabe? Enfim, então aqui é o resumo de todos esses meus desejos e sabe, tipo, toda essa minha vontade e o meu sonho de ter um lar e ter uma segurança, de ter um lugar pra voltar quando eu precisar. Enfim, então significava muita coisa pra mim. E o banco... e daí, isso foi dia 21 de outubro que a gente fez a proposta e que o corretor falou que era pra eu pagar a reserva. Dia 22, dia 23, dia 24, dia 27, dia 28. Eu morrendo de mandar mensagem pra aquele corretor, de ligar pra aquele corretor, perguntando qual a resposta do banco, quando que a gente vai ter a resposta do banco, e a minha casinha, e aí alguma resposta da mulher do banco, e nada. Gente, eu surtei, não é? Eu quase surtei, eu surtei diversas vezes, foi péssimo. Até que dia 29 de outubro eu recebi uma ligação dele falando que não, que o banco não aceitou, que simplesmente eu não... E sabe, tipo, o maior descaso do corretor, como se... Parece que depois que eu falei que eu não ia pagar a reserva, ele perdeu totalmente o interesse. Eu fiquei puta, gente. E daí, depois disso, eu conversei com outro corretor que acabou se tornando meu colega. Ele virou e falou que alguns corretores fazem isso de caso pensado. Eu não sei se foi a situação, mas prestem atenção. Alguns corretores aqui em Portugal, eles pedem a reserva não reembolsável, mesmo já sabendo que o seu crédito não vai ser aceito no final, pra eles ganharem algo no final, porque daí eles ficam com a reserva. Gente, é muito triste isso, eu fiquei muito puta, essa foi a segunda vez que meu crédito imobiliário não foi aprovado. Só que daí, esse corretor novo, né, que contou isso pra mim, eu fiquei em choque. Ele virou e falou, não, me dá seus dados, todos os seus rendimentos e não sei o que, os comprovantes, que eu vou tentar pra você conseguir um financiamento. Daí ele conversou com várias pessoas de vários bancos, ele conseguiu um financiamento pra mim, pré-aprovado também, de um outro banco que eu nem sei que nome que era, mas que o banco basicamente disse que eles poderiam financiar apenas 50% do imóvel pra mim. Gente, eu tinha 40.000 euros. Então o máximo que eu poderia pegar o imóvel é 80.000 euros. Gente, quando e como que eu vou encontrar um imóvel em Portugal por 80.000 euros habitável? Nesse ponto da história, eu e minha mãe, a gente já tinha decidido que não é isso, né? Tipo, a minha mãe decidiu ficar em Braga, eu decidi ir pro Porto porque eu já tinha feito umas amizades lá. Então ela alugou um quarto em Braga, eu aluguei um Airbnb aqui no Porto pra ficar com a minha cachorra, que é muito difícil encontrar lugar que aceite cachorro aqui em Portugal, viu? E daí nisso eu pensei, vou comprar uma casa só pra mim, sozinha, porque daí eu talvez consiga algo por esse valor muito, muito no interior. Só que o meu sonho é ter uma casa com quintal e com árvores e com verde, sabe? Pra mim e pra cachorra. Então, depois de muita, muita procura, Gente, eu tive tanta sorte de encontrar uma casinha minúscula numa ilhazinha aqui próximo do centro do Porto. Mas assim, muito pequena mesmo, sabe? Mas que dava pra pegar esse financiamento e talvez negociar o preço
E, só que assim, não tinha quintal, era uma casinha muito pequena, num lugar muito feio, muito velho, muito, sabe, tipo, nada do que eu sempre sonhei. Enfim, só sei que daí o banco não dava uma resposta certa, uma resposta 100% de certeza. Daí o banco pediu... Quando eu escolhi a casa, o banco pediu mais um documento que eu não poderia dar. Eu não tinha como providenciar esse documento pelo tipo de trabalho que eu faço. Gente, eu sou uma criadora de conteúdo online, tá? Então, tipo... gente, não dá. Não deu. Daí o banco, mais uma vez, rejeitou, no último minuto do segundo tempo, o meu financiamento. E imagina, gente, mais uma crise, mais uma desilusão, mais uma... Ai, Deus, o que está acontecendo? Será que é um sinal divino, o terceiro sinal seguido para não criar raízes em Portugal, para ir embora daqui de novo, talvez voltar pra Tailândia, porque eu já morei na Tailândia, eu amo aquele lugar. Mas sabe, tipo, todos os lugares que eu morei, a Tailândia foi o que eu mais gostei, e eu voltaria a morar lá. Só que eu não posso comprar casa lá, porque esses países mais pobres, tipo Tailândia, Indonésia, eles têm leis muito fortes pra estrangeiro, pra proteger os cidadãos de perder as casas e terras para os estrangeiros, né? Então, assim, por exemplo, na Tailândia você pode comprar uma casa, mas só por 30 anos. Depois de 30 anos vai voltar pro tailandês que tinha casa antes. Então não é bem comprar uma casa, né? Tipo, alugar a longo prazo. Não é isso que eu queria. E... enfim, onde que eu tava? E daí, nesse meio tempo, eu comecei o que eu vou fazer da vida, mas ao mesmo tempo eu tava procurando o que eu poderia comprar à vista com o dinheiro que eu tinha. 40 mil euros. Gente, 40 mil euros é bastante. 6, 12, 18, 24. 240 mil reais no Brasil, dá pra comprar uma casinha. Pelo menos da cidade que eu venho, dá pra comprar uma casinha com 240 mil reais. Uma casinha. Aqui não dá pra comprar nada. Gente, dá pra comprar ruínas. Mas fui procurar algumas coisas até que encontrei uma casa abandonada numa cidadezinha do interior minúscula. É um cozinho a cidade, gente. Mas quando eu entrei naquela casa, parece que assim, olha, tudo que eu visualizava do que eu queria na minha casa, no meu lar, parece que tinha partes. E pra mim foi muito assim, foi mágico, sabe? Eu vi o passarinho, assim, porque tinha um monte de trepadeira. Porque, gente, era uma casa abandonada. A natureza já tava meio que tomando conta, assim, sabe? E daí os passarinhos. E daí as ovelhinhas fazendo barulho no background, porque perto tinham umas ovelhas. E daí eu fiquei tipo... eu me apaixonei por essa casa. Eu me apaixonei por essa casa. E daí eu fiz a proposta de pagar à vista, mas um pouquinho, porque a casa tava 47 mil. E daí eu falei que eu poderia pagar 40 mil à vista, porque é todo o dinheiro que eu tenho. E daí, no final das contas, depois de alguns dias esperando a resposta lá daquela ansiedade, o agente vem, o corretor vem e fala: tem outra pessoa que fez uma outra proposta e que o dono tá dando preferência porque a proposta foi maior do que a sua. Daí eu fiquei tipo... eu não acredito, talvez realmente seja o quarto sinal do universo para eu ir embora de Portugal. No início eu já tinha desistido da casa, já sabia que não ia dar certo, daí eu já comecei a ver voos para a Tailândia, não sei das quantas, onde ficar na Tailândia. Decidi nesse meio tempo que eu queria ir pra Indonésia, porque eu nunca morei na Indonésia, só fui visitar, né? Só que daí eu queria ficar em Bali, porque Bali é o lugar dos digital nômades e não sei o que. Mas, gente, é ilegal levar cachorros para Bali. Você pode levar ilegalmente, mas se eles pegam no meio do caminho, eles atiram e matam o seu cachorro. Então, tipo, é muito risco eu tentar levar a Freinha. É a minha filha, é tudo o que eu tenho. Ela é mais importante do que tudo na minha vida. Então, eu tive que desistir de Bali e da Indonésia. Eu já tava vendo voo pra Tailândia. Nisso, no meio dessa novela mexicana, que eu já tava tipo, desisti de Portugal, foda-se. Já falei pro boy que eu tava saindo que eu vou embora. Daí o corretor me manda mensagem: você não pode fazer uma oferta de 43 mil? Daí eu fiquei tipo, eu posso tentar pedir um dinheiro emprestado com a minha mãe, porque ela também tem um dinheirinho que ela trouxe, né? Mas, enfim, fiz a oferta de 43 mil. Foi aprovado. Gente, foi aprovado, foi aceito. O dono aceitou a oferta de 43 mil. Gente,
E daí, ontem, eu fui assinar a escritura e a casa é minha agora. A casa é minha. Eu tenho uma casa abandonada que precisa de muita reforma, mas é minha. E eu tô muito ansiosa pra limpar o terreno, cortar aquelas graminhas, tirar as trepadeiras mortas da parede, limpar as teias de aranha. Ai, meu Deus do céu. Tirar aquele carpete imundo, colocar um piso assim, sabe? Tipo, trocar a porta da frente, porque a porta da frente não fecha direito. Tem muita coisa a fazer. Pra você ter uma noção, gente, a casa não tem nem porta dentro, assim, de um cômodo pro outro. Não tem, eu não tinha percebido isso. Porque eu tava tão apaixonada pela ideia da casa e tudo, que eu nem percebi que a casa não tinha porta de um cômodo pro outro, gente. Só tem o batente, assim, ó. Mas tudo bem, eu aceito, eu amo cada centímetro daquela casa já. Eu quero mostrar muito pra vocês a minha casinha, gente. E eu fiz esse canal pra documentar todo esse processo de renovar a minha nova casinha. A minha casinha que eu comprei com todo o meu suor. Muito trabalho, muito esforço. E vai ser meu novo lar. E eu quero compartilhar isso com vocês. Obrigada por assistirem até aqui. Me deixem um joinha. Não se esqueçam de se inscrever aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijinho.